E se eu te dissesse que todas as músicas que você ouve, todos os shows que você vai, todas as bandas que você gosta estão sob o controle de uma única organização sinistra? E é ela que a gente vai conhecer agora. Bem-vindos ao Mundo Sem Guru, eu sou o Marcos Teixeira e esse é o canal que ainda está no comecinho e precisa da sua força para chegar a mais gente. Por isso, se inscreva agora, deixa aí o seu like, compartilha nos grupos que você frequenta aí, que eu sei que são grupos muito loucos. Isso vai ajudar o canal a crescer e trazer esse tipo de assunto que você gosta para mais gente. A verdade oculta da Aliança Ressonante Global. Essa Aliança Ressonante Global seria essa organização, que eles chamam também de ARG. A música sempre foi considerada uma forma de arte e expressão, mas e se ela também fosse usada como uma ferramenta de controle? A Aliança Ressonante Global é uma sociedade secreta que explora o poder das frequências sonoras para manipular emoções, pensamentos e comportamentos em escala global. Utilizando festivais de música como laboratórios sociais, essa organização busca alcançar um objetivo ambicioso: sincronizar toda a humanidade sob sua influência. Descubra como essa conspiração pode estar moldando o mundo ao seu redor. A origem da ARG, como eu falei, ARG, né? Associação Ressonante Global, surgiu no início do século XX. Estudos sobre o impacto das ondas sonoras revelaram que frequências específicas podem influenciar emoções, pensamentos e estados mentais. Essas descobertas foram rapidamente ocultadas por interesses poderosos. Bom, isso aqui, se a gente for explorar a fundo, a gente vai cair e vai se conectar a outras questões, como MK Ultra, como, enfim, outros tidos experimentos sociais, laboratórios e tal, ou de Montauk, por exemplo, também, que é muito famoso. Então, você vai vendo, à medida que a gente vai passando por várias teorias, por várias coisas, a gente vai vendo que existe uma conexão, independente do quão realistas elas são, mas existe aí uma conexão entre elas. Formada por cientistas e músicos, um grupo seleto começou a pesquisar como o som podia ser usado para manipular grandes populações de forma discreta. Essa união deu origem a uma das organizações mais secretas e influentes do mundo, né? Agora eu lembrei também daquela fábula, né, da flauta mágica, né, do cara que se ofereceu lá para tirar todos os ratos da cidade e tal, tocando, né, uma flauta tal, encantando as pessoas, né? Esse encantamento pode ser visto como a aplicação de frequências, de determinadas frequências em determinadas situações que podem levar a uma alteração de consciência e ao controle de alguma forma. Então essa união deu origem a uma das organizações mais secretas e influentes do mundo. Transformou festivais em plataformas de experimentação. Eventos em massa tornaram-se os ambientes ideais para testar tecnologias de manipulação sonora em público. O público, distraído pela diversão, nunca percebe os verdadeiros objetivos por trás das batidas. Bom, aí também a gente pode falar, né, com relação à música, de outras teorias de controle, né, de governo oculto, de Illuminati, enfim, que as pessoas fazem pactos, né, os grandes artistas pop, né, as grandes celebridades, elas fazem alguns tipos de pacto, ou para não envelhecer, ou para ter sucesso, enfim. Então, né, uma bola de uma esfera de coisas, né, que se conectam e tal em relação à música. Por quê? Porque a música é um instrumento muito poderoso, ela está presente em praticamente, assim, na maioria dos momentos da vida, ou do dia, né? Em algum momento você vai se deparar, você vai ouvir um trecho que seja de uma música, você vai ver um comercial que tem uma música, você vai assistir um filme que tem uma música, você vai ouvir uma música no rádio, no Spotify, no vídeo do YouTube, num meme do TikTok, né? O TikTok tem esse poder de usar a música para, né, usar o algoritmo lá para, né, fazer as pessoas viralizarem e tal. Então a música tem um poder muito grande, né? Então aqui está falando que os espetáculos, os shows são usados como um laboratório, né, para experimentos desse tipo de coisa. O objetivo: criação de uma chave sonora. Uma frequência única seria capaz de sincronizar o cérebro humano com padrões pré-determinados, controlando ações e pensamentos. Esse seria o ápice da manipulação sonora. Esse seria o ápice da manipulação sonora. Bom, aqui lá no começo falou, né, de uma espécie de sincronização mundial, né?
de todo mundo, né? Sincar, deixar todo mundo sincronizado numa mesma frequência. Implantação, aqui ó, supressão da dissidência. Frequências específicas podem reduzir a capacidade crítica, eliminando o desejo de questionar ou resistir. Isso criaria uma população passiva e facilmente manipulável. Implantação de crenças subliminares. Mensagens codificadas em músicas influenciariam decisões inconscientemente, moldando comportamentos em larga escala. De compras a ideologias, tudo poderia ser implementado sem que percebêssemos. Aí tem a questão também da música, né? A gente sempre fala daquele, algumas pessoas chamam de chiclete de orelha, ou de, como é que é o nome? Verme de orelha, que é uma tradução do inglês. São aquelas músicas que entram na sua cabeça, ou em algum momento você lembra delas, e elas ficam em loop na sua cabeça. Ou só um trecho daquela música, e você vai ficar maluco, porque você não consegue tirar aquela música da sua cabeça. Ela fica ali, girando, 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 girando. É tão grave isso que nos Estados Unidos existem grupos, como existem os Alcoólicos Anônimos e outros grupos, né, de terapia conjunta e tal, existe para o tal verme de orelha, que são essas músicas e tal. Essas músicas provavelmente têm uma fórmula, né? Elas têm um tipo de sequência de notas, de frequência de som e tal, que causa isso. Tanto é que as pessoas ficam sempre em busca do viral, né? O que torna uma música viral? Não estou falando nem de vídeo, mas falando de uma música, né? Ou um trecho de uma música. É simplesmente repetir essa música à exaustão, ou seja, veicular ela, né, em todo que é lugar e você ouvir? Ou existe uma formulinha, né? Existe uma espécie de sequência de notas, de frequências que já fazem com que ela saia na frente com questão de viralização ou de aceitação das pessoas, né? Então, tudo tem a ver com frequência. Preparação para o grande acorde. Vamos ver o que é isso aqui. O clímax do plano da ARG, onde a frequência unificada seria usada para consolidar o controle global. Esse evento poderia transformar permanentemente a humanidade. Então, aí estão basicamente os 4 pilares dessa organização, né? Qual é o objetivo que ela faz isso aí, segundo aqui o relato desde do início do século XX. Os festivais de música. Localização estratégica. A maioria dos festivais ocorre em locais isolados, onde as condições podem ser controladas sem interferências externas. Isso também facilita a contenção de testemunhas indesejadas. Bom, isso aqui, né, até a página 2, porque sim, os grandes festivais de música no mundo, né, ou raves e tal, geralmente podem acontecer em lugares mais distantes, né, tipo o Burning Man, ou enfim, né, o Lollapalooza e tal. Só que, por exemplo, numa cidade como São Paulo, né, ela é feita num ambiente extremamente urbano, cosmopolita, dentro da cidade, né? Mas sim, grandes festivais ainda são feitos em áreas mais distantes, né, como lá atrás no Woodstock e tal, né? Enfim, eles são colocados em áreas às vezes rurais, numa ilha e tal, tudo bem, mas a gente também tem grandes festivais realizados em áreas urbanas, só para a gente ter um parâmetro aqui. Estado mental receptivo. Participantes, muitas vezes imersos em luzes psicodélicas e som intenso, tornam-se mais vulneráveis a sugestões subliminares. O ambiente é cuidadosamente projetado para baixar as defesas psicológicas. Então, claro, né, a gente, além da questão da música, do volume, da frequência, né, da organização das notas, a gente também conta com outros estímulos, que são as luzes, né, lasers e LEDs e sequências de estrobos e tal, né, que pode até fazer alguém passar mal, mas elas são quase que hipnóticas, né? Junto a isso, você tem mais alguns efeitos e mais o cenário, que ainda acho que vai ser falado aqui sobre isso, né? Então tem várias formas de estímulo que dentro dessa teoria aqui podem gerar algum tipo de experiência de controle, ou isso ser realmente um laboratório para testar tecnologias, até infrassons, né? Os sons que a gente não consegue ouvir conscientemente. Elementos-chave. Frequências subliminares e padrões visuais codificados são combinados para atingir diretamente o subconsciente dos participantes. Essas ferramentas são ajustadas para atingir a máxima eficiência de controles. Então está aqui mais ou menos o que eu falei, né? De luz, de símbolo, de cenário,
né, da própria música, das frequências, enfim, né, um armazém, né, cheio de armas, né, de coisas que podem ser usadas e combinadas, segundo se fala aqui. Então vamos lá. Como eles manipulam? Frequências fantasma. Vamos ver o que é isso. Ondas sonoras abaixo do limiar auditivo, que eu chamaria aí dos infrassons, que influenciam o sistema nervoso, causando alterações emocionais. Então é um som que você não percebe, mas causa alguma sensação ruim. Pode ter o que causa a boa também, mas você não consegue perceber o som, só a sensação que ele causa por causa da frequência dele. Essas frequências podem induzir desde euforia até estados de submissão, certo? Tem inclusive uma arma que já foi testada para dissipar multidões, né? Normalmente se usa água, né? Jato de água, se usa em protestos, né? Se usa bomba de gás e tal, mas já se testou uma arma que ela joga uma frequência sonora que as pessoas não suportam, começam a passar mal e enfim, mas eu não sei se acho que as pessoas até ouvem essa frequência, mas ela causa um transtorno tão grande que a multidão acaba se dissipando, porque não consegue ficar na área que está sendo, né, projetada aquela frequência sonora. Vamos lá, estruturas geométricas. Designs no palco e nos vídeos, como eu falei, projetados, contêm símbolos ocultos que reforçam a mensagem subliminares, né? Então hoje os VJs, né, os caras que criam os visuais que são projetados, né, tanto em show de raves, DJs ou o show de artistas pop, de rock e tal, você tem hoje, né, aquelas telas, o fundo do palco praticamente é uma tela de LED, né, de resolução alta, e nas laterais e tal, e ficam rodando vídeos, né, que aparentemente são aleatórios ou fazem alguma referência àquela música que está tocando naquele momento, ao tema do espetáculo e tal. Mas isso é muito bem planejado, pensado, desenvolvido, com computação gráfica, com design e tudo mais, né? Então esses caras ganham cada vez mais importância. Essas formas geométricas frequentemente têm raízes em antigos sistemas simbólicos. Enfim, como eu falei, né, você pode usar realmente sistemas com símbolos que realmente atingem o subconsciente, que são gatilhos, que são arquétipos, que podem sim alterar, né, ou ter algum efeito psicológico. Ritmos viciantes. Batidas cuidadosamente projetadas para induzir estados de transe. Aqui eu acho que isso funcionaria mais com relação à música eletrônica, né, as raves e tal, né, porque num show de rock você não vai ter coisas tão, né, certinhas assim, você tem vários momentos, né? Mesmo num show de música pop. Promovendo uma conexão emocional profunda com a mensagem. Esses ritmos tornam-se quase impossíveis de esquecer, criando dependência, que bate um pouco com a história que eu falei do chiclete, do verme de orelha, né? Que são aquelas músicas que a pessoa acaba indo procurar uma terapia porque ela está enlouquecendo, que não consegue tirar aquela sequência, aquele trecho da música da cabeça, né? Então, realmente, o show ele é um conjunto de coisas que podem afetar a pessoa psicologicamente, né? Porque tem muito estímulo e tem muita coisa ali que realmente pode ser usada para alterar a consciência do público e tal. Tecnologias avançadas. Inteligência artificial e satélites garantem que as frequências sejam aplicadas de forma precisa e sincronizada. Isso permite que os efeitos sejam personalizados em tempo real para o público-alvo. Bom, aqui a gente já está falando em tecnologias, vamos dizer assim, ocultas, ou coisas que não fazem parte do espetáculo, da superfície do espetáculo, né? de um espetáculo pop, de show, que tem ali uma produção, você tem ali, né, o palco, os instrumentos, os técnicos de som, os engenheiros de som, de iluminação, o cara que cuida dos vídeos, né? Enfim, você tem uma equipe ali, né, um staff que cuida disso. Agora, se existem coisas a mais ou em subcamadas disso, sendo lançadas de satélite ou com tecnologias que estão embutidas nisso, é o que está falando aqui, que isso é realmente feito por essa organização, a tal da ARG. Vamos lá. A hierarquia da ARG. Ressonantes supremos. Aqui está falando o grau hierárquico, né? Quem manda menos, quem manda mais. Então está aqui, ressonantes supremos. O núcleo estratégico da ARG,
composto por cientistas e visionários que decidem os rumos da organização. Essas pessoas permanecem totalmente anônimas, escondidas em camadas de segredo. Codificadores de som são outros tipos de participantes dessa organização. São técnicos especializados em criar os padrões sonoros e visuais que implementam os objetivos da ARG. Lembrando que a ARG é a Associação Ressonante Global. Eles são os responsáveis por traduzir ordens em vibrações, ou seja, transformar ordens, objetivos e tal em frequências sonoras, né, em som. Portadores da harmonia. Isso aqui seria um outro grau aí dentro dessa organização, né, de função. Mas aqui para mim até lembra um pouco alguma coisa de escola de samba, né? Tem os caras responsáveis pela harmonia, né, da bateria e tal. DJs, músicos e artistas que atuam como agentes de disseminação, espalhando as mensagens ocultas através de suas performances. Frequentemente, eles nem sabem que estão sendo usados. É o que eu falei, né? Você tem toda essa camada que existe da produção de um show, de um artista, de uma apresentação, que ela existe, né? Todo ali o protocolo, né? Os funcionários, cada um tem a sua função, etc. Mas se estão usando alguma coisa sem o cara saber, né? Disparado de um outro local, de uma outra forma, é o que fala que está acontecendo aqui. Evidências e sinais. Padrões geométricos nos palcos. Designs repetitivos e simbólicos podem estar carregados de mensagens codificadas para o subconsciente. Esses padrões são desenhados para criar impacto subliminar imediato. Bom, a gente vê isso muito em apresentação de DJ, né? É muita coisa gráfica, muita coisa com design e tal, né? E no meio disso você pode sim ter arquétipos embutidos, símbolos místicos, um monte de coisa, ou coisas até de engenharia mesmo, pensando em que isso combinado à música pode gerar estados mentais alterados, né? Então, esses padrões, né, essas coisas repetitivas, porque assim, todos esses grandes espetáculos, grandes shows em estádios e tal, né, tipo U2, grandes bandas e tal, Coldplay, você tem uma porrada de coisas que causam a tal da imersão, né? Então, quanto mais recursos eles usam, mais imersão você tem dentro do espetáculo, né? Não só a música, mas você entra, né? É todo um monte de estímulos visuais e tal, né? Então, essa parte de padrões geométricos, que a gente pode falar também da geometria sagrada, que aí é um outro assunto, você pode sim ter esse tipo de objetivo na hora de fazer esse tipo de material. Influência de grandes corporações. Patrocinadores de festivais têm laços com setores tecnológicos e econômicos que favorecem o controle em larga escala. Essas empresas investem em festivais não apenas por lucro, mas para alcançar suas metas ocultas. E aí vem a teoria dessas grandes corporações que patrocinam os festivais, e sempre foi assim, porque elas também ajudam a viabilizar o festival, e sempre foi em busca de publicidade, em busca de visibilidade, né? Até Fórmula 1, né? E tal. Então, se existe aí uma outra intenção por baixo da intenção explícita e normal, que é publicidade, a gente não sabe. O que está falando aqui é que sim, existem objetivos ocultos, tá? Desses grandes patrocinadores. Relatos de amnésia parcial. Frequências específicas podem interferir na consolidação de memórias, criando lacunas nos relatos dos participantes. Isso dificulta a formação de testemunhos confiáveis. Olha, isso aqui, se eu não me engano, foi notícia há um tempo atrás, que eu não me lembro de quem foi o show, se foi da Katy Perry ou da Taylor Swift, que as pessoas disseram que quando saíram do show elas não lembravam do show, elas não lembravam de coisas lá dentro. Isso várias e várias pessoas deram entrevista, testemunhas e tal, e gravaram vídeos falando que elas tiveram uma espécie de amnésia, ou total ou em partes do show. Elas não conseguiam se lembrar do que elas fizeram, como elas estavam lá e tal, né? Isso foi notícia, não me lembro exatamente qual foi o artista, mas sim, isso já rolou, tá? Emoções intensas, inexplicáveis. Sentimentos como euforia, nostalgia ou conexão profunda podem ser induzidos artificialmente. Essas emoções criam uma ilusão de autenticidade que mascara a manipulação. Sim, pode ser, e também a gente tem
substâncias ilícitas, né, que a gente sabe que as pessoas usam e também causam vários efeitos, né, alucinógenos, viagens e tal. O cara fica lá com uma energia, né, esquece de beber água e, né, passa mal porque fica tão estimulado, né, que o cara não percebe, ele não se cansa, então ele fica dançando ali 24 horas e, né, depois cai ou até, né, sabe o que acontece. Então você tem essa questão das substâncias, mas aqui está falando também da questão da tecnologia, das frequências e tal, que podem ter esse efeito, como a gente já falou aqui, né, um pouco mais para trás. O grande acorde, vamos ver o que é isso. Tá? Esse nome é até estranho, porque é uma tradução do inglês, então o grande acorde é um nome meio estranho, né? Mas dá para entender o que é. É uma coisa, né, principal e tal, grandona. Evento global sincronizado. É o que eu falei lá no começo, né? Dessa história de sincronização. Vamos ver aqui. A ARG planeja um dia transmitir sua chave sonora globalmente, utilizando satélites e redes sonoras. O alcance desse evento seria universal e impossível de evitar. Então seria uma coisa, né, quase que uma hipnose coletiva, sei lá, né, que seria disparado de alguma forma que todo mundo escutaria onde quer que estivesse, né, e isso causaria um estado alterado que cumpriria o objetivo aí que não está bem claro. Total sincronização mental. A humanidade seria levada a um estado de harmonia forçada, obedecendo à liderança da ARG. Isso eliminaria o pensamento independente e a liberdade de escolha. Bom, aqui seria então basicamente uma lavagem cerebral, né? As pessoas ficariam até meio robotizadas ou sem vontade própria, né? Sem possibilidade de questionar, de ir contra alguma ideia, se tornariam extremamente pacíficas, né? Cordeirinhos e tal. É o que eu entendi aqui. Eliminação de conflitos. Embora pareça uma solução pacífica, isso aconteceria à custa da liberdade individual e do pensamento crítico. Um mundo sem conflitos, mas sem identidade. Totalmente de acordo, né? Um mundo sem conflitos, claro que não conflitos bélicos, eu estou falando de conflitos de confronto, vamos chamar assim, de ideias, né? Ele se torna menos criativo, né? Ele se torna menos progressista e tal. Então, mas o que está falando aqui também é dos conflitos, né? De guerras e tal, que são coisas que de alguma forma mexeram com a humanidade, fizeram a humanidade avançar para algum lado, né? Seja bom ou ruim, mas uma sociedade totalmente uniforme, né? Sem pensamento crítico e tal, é a pior coisa que existe, né? É uma sociedade embaixo de um regime totalitário, né, e de controle, o que ninguém quer. Como resistir? Vamos ver o que a gente poderia fazer. Proteção auditiva. Dispositivos como fones especializados podem bloquear frequências manipuladoras, reduzindo o impacto. Essa é uma barreira simples, mas eficiente contra manipulações diretas. Bom, eu não sei que tipo de fone que é esse, é um fone especial, né, ou se é um fone que hoje, né, tem esse recurso de eliminar ruído externo, ou se é simplesmente aqueles fones que o trabalhador, né, geralmente o operário, usa por causa do barulho da fábrica, ou o cara que fica ali na britadeira, né, quebrando asfalto na rua, ele usa um fone que elimina, sei lá, X% do ruído alto, né, naquela frequência que ele está ouvindo ali, que poderia danificar o tímpano, né, o sistema auditivo e tal. Então, não sei se é esse, mas aí se você coloca um desse, eu já experimentei uma vez, é silêncio total, né? Não é que você vai ouvir uma música e tal. Ele vai bloquear qualquer som externo. Agora, você ouvir uma música e ter um bloqueio específico para essas frequências manipuladoras, aí eu não sei se existe alguma tecnologia desse tipo. Acredito que não, tá? Questionamento crítico. É importante refletir sobre as emoções e ações desencadeadas durante eventos musicais. Mantenha-se ciente de como a música pode estar afetando você. Bom, isso aqui é legal, um bom conselho, mas jamais, né, vai ser concretizado, porque a galera que vai em show e tal, ninguém tá com essa vibe de questionar alguma coisa, tá lá para se divertir, tá lá para, né, ter essa imersão, essa experiência e tal. Então é muito difícil alguém ter, né, realmente essa posição crítica, dar um passo para trás, falar, nossa, deixa eu ver que tipo de
de coisas, sensação eu tive e tal, né? Enfim, isso não acontece. Educação. Espalhar informações sobre a ARG aumenta a resistência coletiva e reduz sua influência. Bom, se isso é bom, a gente está fazendo isso aqui. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será para a ARG operar nas sombras. Análise de mensagens. Examinar letras e visuais pode ajudar a identificar padrões suspeitos que revelam intenções ocultas. Os símbolos estão sempre escondidos à vista, esperando para serem descobertos. Bom, desde que a música, né, começou a ser disseminada de uma maneira, né, exponencial, pop, né, disco, desde os gramofones, né, os discos de acetato, depois vinil e tal, a gente tem toda uma construção aí de símbolos, de marketing, né, que já foram feitos, até aquela história de girar o disco ao contrário, tem uma mensagem lá para Satanás e tal, mensagem oculta, símbolos que bandas usaram na capa, né, os Beatles usaram várias easter eggs, né, vários códigos nas capas que insinuavam que o Paul McCartney tinha morrido, né? Então, enfim, isso já foi usado como marketing, ainda é usado, mas hoje talvez de outra forma, mas símbolos e mensagens ocultas e códigos e tal, normal, tá? Se isso vem de uma organização ou se vem do departamento de marketing de uma grande gravadora, fica aí para vocês comentarem. Aliás, comentem tudo que a gente está falando aqui, tá? Eu quero saber o que vocês pensam. Meu, falem o que vocês quiserem, mas comentem aqui embaixo, tá? Sobre toda essa loucura que a gente está falando aqui. Tá, então a gente sabe aí o que fazer, então, com relação a isso, tá? Eu comentei aqui o que eu acho, por isso que eu quero que vocês comentem o que vocês acham. Conclusão. Reflexão. A música aparentemente inofensiva pode ser uma ferramenta poderosa de controle. Devemos questionar o que consumimos. Estamos sendo moldados de maneiras que nem imaginamos. Bom, letra de música é difícil porque sai da cabeça de uma pessoa, se ela está em um estado normal, alterado, enfim, é uma viagem dela, né? Geralmente, às vezes é uma coisa até meio abstrata, é como se analisar um quadro abstrato, né? É difícil você saber o que o pintor quis dizer, ou se ele quis dizer alguma coisa, ou se ele, né, enfim, como que ele fez aquela obra e tal. Letra é a mesma coisa, né? Às vezes fica claro a intenção, porque é uma música de protesto e tal, mas, né, muito se fala a respeito de algumas letras, ele queria dizer isso, queria dizer aquilo e tal, né? Então é uma coisa de análise mesmo e tentar achar, né, alguma coisa aí dentro, subliminar e tal. A ARG opera nas sombras, né? Isso a gente já sabe. Sua presença é sutil, mas seu impacto pode ser devastador se não for desafiado. Sua influência cresce à medida que a tecnologia avança. E aí, uma frase / pergunta final, para também estimular vocês a comentarem, será que somos realmente livres para pensar e sentir, ou já estamos sob o domínio do som? A resposta está nos detalhes que deixamos de perceber. Quero que vocês comentem sobre isso e também, principalmente, que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like, comenta aqui embaixo e compartilhe esse vídeo aí nos grupos que você faz parte, porque isso vai ajudar muito a gente a crescer e chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo.